Sabia que nem todos os discípulos de Jesus tinham o mesmo nível de intimidade com ele? Pedro, Tiago e João, eles estavam em momentos únicos que marcaram toda a história. Mas o que fez deles tão especiais? Mas o mais importante de tudo, o que eu posso fazer hoje para ser tão especial e íntima de Jesus hoje? Então fica comigo até o fim desse vídeo, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas três pessoas, Pedro, Tiago e João, e entender como nós podemos ficar cada vez mais íntimas de Jesus. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E se for horário de tomar um cafezinho, pega o seu cafezinho aí e vem tomar comigo e vamos falar sobre como ser mais íntimo de Jesus. Mas trazendo exemplos de pessoas que foram verdadeiramente íntimas. De 12 discípulos, apóstolos, né? Na verdade, ele tinha mais discípulos. Mas de 12 apóstolos, apenas 3 eram mais íntimos. É importante lembrar que Pedro, Tiago e João, eles não eram perfeitos. Mas a sua intimidade com Jesus levou eles a viver experiências únicas. Eu acredito que cada um de nós pode sim ter essa intimidade e se tornar cada vez mais perto de Jesus. Porém, isso exige de nós entrega, coragem e disposição para seguir a Jesus onde quer que ele nos chame. Vamos analisar Pedro, o impulsivo, transformado. Ele foi completamente transformado, gente. Pedro, ele foi chamado para seguir a Jesus no barco. Ele estava ali pescando. E tem pessoas que falam que o vinho é o primeiro milagre de Jesus, né? Mas ali eu vejo como um milagre, né? Porque ele não pescava nada e de repente a rede ficou cheia de peixe. Então aquilo para mim é um milagre, mas eu acho que é porque não era um milagre público, talvez. É uma dúvida que eu vou ter e posso trazer depois para vocês. Então Jesus chama Pedro para segui-lo no barco. Essa passagem está lá em Lucas, do capítulo 5, versículos de 1 a 11. Você pode olhar depois. Então Pedro, ele era um pescador comum. Jesus falou que ele ia ser pescador de homens. Ele não entendeu nada, mas simplesmente ele foi. Ele deixou tudo para seguir Jesus. Então Pedro, ele era impulsivo? Ele era. Porém, ele deixou tudo para seguir Jesus. Um outro ponto. Pedro caminhou sobre as águas. Quando eles viram na tempestade Jesus caminhando sobre as águas, Pedro falou assim: se és tu mesmo, então me faz. E aí? Na minha versão, né? A Bíblia da minha versão. Se és tu mesmo, então me faz. E aí? Então vem. Jesus falou: então vem. E aí Pedro foi. Porém, Pedro tirou o foco do que importava, olhou a tempestade ao redor e começou a afundar. E Jesus pegou a mãozinha dele e puxou. Esse é um tema que a gente pode trazer em vídeo sobre quando a gente perde o foco, né? Mas o foco aqui é falar sobre a entrega de Pedro. Então ele decidiu entregar tudo, abandonar tudo para seguir Jesus. Ele foi ousado em sair do barco, caminhar sobre as águas. Essa passagem está lá em Mateus 14, do 28 ao 33, tá? Para você ler depois. Só que Pedro negou Jesus. Só que Pedro negou Jesus e veio a reconciliação. Pedro negou Jesus quando perguntaram se ele conhecia Jesus, se era ele que estava com Jesus, mas ele falou que não conhecia Jesus. Porém, mesmo Pedro tendo negado Jesus, ele foi restaurado. E essa restauração está lá em João, agora eu vou ler com vocês. João 21, do 15 ao 19. A passagem diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar: Simão, tu me amas? Aí eu vou resumir aqui, né? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastoreia minhas ovelhas. Mais uma vez, pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado: tu me amas pela terceira vez? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que quer dizer isso aqui, né? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Na verdade, Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando perguntaram para ele 3 vezes, ele negou Jesus. E Jesus veio para restaurar Pedro.
Jesus perguntou 3 vezes para restaurar aquela identidade dele que havia se perdido. Então, através dessa pergunta, Jesus faz de Pedro uma pessoa firmada, uma pessoa em que espalharia e lideraria igrejas ao redor ali do mundo. Naquela época ali, o mundo era ali, né? Então, ao redor daquela região, Pedro lideraria a igreja. O que nós podemos aprender com Pedro? Jesus, ele não espera de nós uma perfeição. Pedro estava longe de ser perfeito, ele era nervoso, impulsivo, enfim. A gente consegue enxergar várias coisas. Pedro negou Jesus, mas ele estava disposto a confiar e a se arrepender. Porque quando Pedro nega, logo depois ele se entristece, ou seja, ele se arrependeu naquele momento, diferente de Judas, que não se arrependeu. Judas só teve um remorso. Entenda aqui, Jesus não espera a perfeição. Agora vamos avaliar Tiago, o fervoroso silencioso. Por que fervoroso? Porque ele era irmão de João e ambos eram chamados filhos de trovão. Eles mandaram descer fogo do céu lá para acabar com os samaritanos. Então ele era irmão de João e ele foi um dos primeiros mártires da igreja. Essa passagem está lá em Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja, matou a fio da espada Tiago, irmão de João. Ele foi, então, um dos primeiros mártires da igreja. Então, ele era mais silencioso, porém ele era nervoso, né? Ele era uma pessoa que tinha uma personalidade mais forte. E ele foi a primeira pessoa, dentre os 12, a morrer por Jesus. Tiago esteve em momentos importantes, assim como os outros também, mas ele estava no Monte da Transfiguração, quando Jesus revelou a sua glória. Ele estava na oração do Getsêmani, quando Jesus estava ali aflito, orando. E o que a gente pode aprender com isso? Que a intimidade com Jesus, ela não vai nos isentar dos desafios, mas ela vai nos encorajar a viver com coragem, com fé e viver através de Jesus Cristo. Se não fosse a presença de Jesus em Tiago, ele não teria suportado essa morte. Assim como de todos os outros apóstolos que morreram, que foram maltratados pelo nome de Jesus, é através de Jesus que vem essa coragem, é através de Jesus que vem a força. Então é aí que eu te pergunto, você está disposta a se aproximar de Jesus, mesmo sabendo que isso pode exigir sacrifícios de você? Mesmo que isso pode exigir algo que significa, pode não necessariamente ser a sua morte física, mas que represente morte de muitas coisas egocêntricas, muitos pecados que amassageiam o seu ego. Você precisa estar ciente disso. E aí vamos ver agora João, o discípulo amado. Ele se intitulava como discípulo amado, né? Ele era considerado o mais próximo de Jesus, autor do livro de João, né? Ele é autor do Evangelho de João, 1, 2, 3 João e Apocalipse. A intimidade de João com Jesus era absurda. Por que eu falo absurda? Porque o livro de Apocalipse, quem escreveu foi João. E eu acho que Deus só entregaria algo grandioso assim para quem é muito íntimo. Porque o Apocalipse é um livro que revela o que vai acontecer no fim dos tempos. Então, os momentos mais marcantes de João, ele estava presente na última ceia. Ele foi a pessoa que reclinou o peito sobre Jesus, ou seja, ele tinha essa intimidade, essa confiança. João foi o único dos 12 que ficou aos pés de Jesus na cruz. Dos 11, né? Porque Judas já tinha morrido. Ele foi o único que ficou aos pés de Jesus da cruz. E ele teve essa visão aí do fim dos tempos, como eu falei. Então, qual é a lição que nós precisamos aprender de João? Que essa intimidade com Jesus, ela nos traz revelações profundas, ela nos traz também responsabilidade de amar e cuidar do próximo, porque naquele momento, quando Jesus estava na cruz e João aos seus pés, Jesus deu a missão a João de cuidar de Maria, mãe de Jesus. E aí eu te pergunto, você está buscando ter essa proximidade no dia a dia? Está dedicando tempo, oração, leitura da palavra? Os três, gente, esses 3 discípulos, eles estavam presentes em momentos exclusivos, onde só eles e Jesus estavam, que é o momento da transfiguração no monte, onde os 3 viram a glória de Jesus, o momento da ressurreição da filha de Jairo. Eles testemunharam o poder de Jesus sobre a morte ali naquele momento.
E o outro ponto é a oração lá no Getsêmani, logo antes de Jesus ser crucificado. Então eles viram Jesus em sua plena agonia. Então por que Jesus escolheu esses três? Eu acredito que Jesus reconheceu neles essa disposição de aproximar dele ainda mais, mesmo nos momentos difíceis. Jesus ele não vai chamar pessoas por status, Jesus não vai chamar pessoas que são capacitadas. Ele vai chamar quem está disposto e ele vai capacitar quem está disposto a caminhar com ele. Então, se você está pensando, ele não vai me chamar nunca. Você está disposta? Você está disposta a caminhar com Jesus dia a dia? Você está disposta a deixar tudo para ele? Porque é disso que ele precisa. De pessoas que se entreguem verdadeiramente, que o busquem verdadeiramente, pessoas que de fato estão dispostas. Então, como que você vai ser mais íntima? Estudando a palavra, aprendendo dele, ouvindo dele, lendo e meditando na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela Jesus Cristo. Então, você precisa orar, meditar e ouvir dele. Você precisa ter uma vida de oração, uma oração sincera. É falar com Jesus como se ele fosse alguém, tipo, seu melhor amigo. É falar com Jesus, gente, é fazer dele o seu brother, como diz os homens. É fazer dele o seu brother, sabe? Compartilhar tudo com ele. Se você tá estressado, nossa, Jesus amado, hoje eu tava estressada. Jesus amado, tá vendo? Hoje eu queria sentar a mão em um, mas pela graça, pelo Espírito Santo, não consegui. Porque tem pessoas que são realmente muito iradas, né? Mas é esse tipo de oração sincera. O foco aqui é isso, é a oração sincera. Como que você vai ser mais íntima de Jesus? Obedecendo, gente. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre obediência. Se eu não fiz, eu ainda vou fazer, tá? Mas se eu fiz, eu vou deixar aqui, é que eu não lembro. Mas a obediência, ela vale muito mais do que sacrifício. Obediência vale muito mais do que sacrifício, muito mais do que qualquer ritual. Então, se você obedece à voz dele, você está demonstrando uma certa intimidade com ele. Você precisa ter comunhão com as outras pessoas, você precisa ser vulnerável. Eu já falei, ele não busca perfeição, mas ele busca um coração sincero. Um coração que se quebranta diante dele, sabe? Um coração rendido. Sabe uma pessoa que é um exemplo de intimidade também? Uma pessoa que através da priorização do seu momento com Cristo, do seu relacionamento com o Pai, né? Não com Cristo, que Cristo não tinha vindo ainda, mas do seu momento com o Pai é Daniel, do livro, a história de Daniel. Daniel, ele priorizou suas orações e seus jejuns. Ele orava 3 vezes ao dia. Priorizou. E Deus foi dando visões para ele. Então ele tinha pequenas visões e as visões foram aumentando até que existe o Apocalipse de Daniel. O livro de Daniel é um dos livros que também mais tem revelação sobre o fim dos tempos. Então, de pequenas visões, de sonhos, Deus foi entregando mais e mais e mais para ele. Por quê? Porque ele era íntimo. Então, esse vídeo é um convite para você. É um convite para você que seja como Pedro, como Tiago ou como João, independente da sua personalidade, Jesus ele está te chamando para você ser disposta, se disponha a ficar perto dele. E não pense que você não é capaz, que na real ninguém é capaz se não for pela força do Espírito Santo. Mas pensa que quando você se dispõe a chegar até ele, ele vai se chegar a você. Ele é recíproco. E é só isso que ele quer, que você se disponha. Então busque essa intimidade com Jesus. Ele está chamando você, assim como ele chamou Pedro, Tiago e João, para caminhar mais perto dele. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, curte, comenta, compartilha. Vamos alcançar mais pessoas. Mais pessoas precisam ouvir sobre o Evangelho. Mais pessoas precisam ouvir a verdade sobre Cristo, porque ele vai voltar. E para ele voltar, a gente precisa fazer o nosso trabalho, que é espalhar o seu nome e a sua palavra. Um beijo e até o próximo vídeo.